presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui na Bahia, Éden Valadares, tem afirmado mais de uma vez que a política no país está polarizada, que o cenário vai ter impacto direto nas eleições municipais deste ano em todo o país, inclusive na Bahia. Ainda de acordo com Éden, essa bipolaridade é ruim para a política, é ruim para a democracia. Presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, Éden. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Laís. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos da Tarde FM. É uma constatação, Jefferson, falando da polarização, para nós do PT, que somos acusados de ser parte responsável por essa polarização. Nós entendemos, Ernesto? O PT tem 44 anos de vida. Nossa trajetória se confunde com a história da democracia no Brasil. Nós participamos da redemocratização, fizemos oposição ao governo Collor, ao governo Fernando Henrique, governamos com Lula e com Dilma, sempre dentro da regra democrática. É a extrema-direita que radicaliza não só no Brasil, radicaliza nos Estados Unidos, radicaliza na Europa, radicaliza aqui na América Latina, e aí perde o espaço do contraditório no sentido da mediação política. Hoje o Congresso Nacional, a oposição ao governo Lula, não quer melhorar o governo Lula, não quer melhorar um projeto ou iniciativa, quer derrotar, inviabilizar, quer destruir o governo. Até o Michel Temer está dizendo isso. Acho que o ex-presidente comentou isso ontem. Uma declaração dessa. Que é ruim para a democracia. A democracia é um espaço do conflito, de ideias, mas sobretudo da mediação, da gente achar consenso, da gente construir e não perder a capacidade de construir. Mas vamos lá. Você critica a direita, ou a extrema-direita, né, no sentido de que ela acaba provocando essa polarização, acusando o PT, e tem muita gente que, de fato, acusa o PT de polarizar, de dividir a sociedade. A pergunta é essa: o que, na sua avaliação, o PT deve fazer, quais iniciativas o partido pretende adotar para reduzir essa polarização, para promover um ambiente político mais inclusivo e plural? Porque, na verdade, há quem diga que, inclusive, nem é polarização, né? Porque a gente tem várias... Como é polarização, Jefferson, entre democracia e fascismo? Não, pois é, mas vamos lá. Não é uma ambivalência entre o fascismo e a democracia. Eu perguntar sobre isso também, emendando aqui a pergunta de Jefferson. Quando a gente fala em polarização, você fala do confronto de extremos. Mas a extrema-direita, a extrema-esquerda não está nesse jogo, inclusive. Não. O que a gente pode chamar aqui de extrema-esquerda aqui no Brasil não está nesse jogo, né? Não. O PT é um partido de inspiração socialista, um partido que sempre defendeu o socialismo democrático no Brasil, mas nunca foi um partido de extrema-esquerda nesse país. Então, não há ambivalência entre quem defende a democracia e quem defende o fascismo, o autoritarismo. Não há comparação, Ernesto e Jefferson, entre quem defende uma sociedade com direitos, sem desigualdade e sem preconceito, com quem defende uma pauta racista, sexista, misógina. Não há ambivalência nisso. Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho de reconstrução do nosso país, das instituições democráticas, de respeito à imprensa, à sociedade civil, aos tribunais de justiça, coisa que o governo anterior, do presidente hoje inelegível, tentou destruir. As principais fundamentos da democracia brasileira foram atacadas e o presidente Lula, com um esforço grande, para além do PT, muito além do PT, não à toa, Geraldo Alckmin é o nosso vice, um adversário histórico do PT em São Paulo, disputou a presidência da República com a gente e hoje é o vice do presidente Lula porque entende que nós precisamos fazer um pacto com o campo democrático e o campo popular para reconstruir as bases mínimas da democracia no nosso país. Agora, Éden, aqui, falando localmente e para a disputa daqui de Salvador especificamente, mas também a pergunta se aplica para outros municípios. Essa polarização que você contesta, rejeita, mas para a disputa em Salvador ela ajuda o candidato do governo do estado aqui, não? O prefeito Bruno Reis rechaça completamente. Não vai. O ACM Neto diz a mesma coisa também, que não é uma eleição nacionalizada ou polarizada. Eu rechaço a polarização nesse sentido de que ela é prejudicial para a democracia. Mas eu não fecho os olhos e digo que ela não existe. O que o ex-prefeito ACM Neto e o prefeito Bruno Reis tentam, a meu ver, não vão conseguir, é dizer que essa polarização não estará presente nas eleições. Ela estará. Se ela será definidora, definitiva para as eleições municipais, acho que não. Mas esse elemento estará. Ou seja, quando apresentados os candidatos em Salvador, a sociedade soteropolitana, que por enquanto está preocupada com o transporte que é muito ruim, está preocupada com as áreas de meio ambiente sendo
devastadas na cidade, está preocupada em gerar emprego. Salvador continua sofrendo muito com a falta de segurança emprego, também. com a segurança também. Está preocupada em botar comida dentro de casa, né, em progredir, enfim, em prosperar. Ainda não está voltado para as eleições, meu argumento é esse. Mas quando estiver, é natural que o eleitor comum, a primeira coisa que pergunte é: esse candidato joga em que time? É do time de Lula, de Jerônimo e do PT? Ou é do time de ACM Neto, ou é do time de Bolsonaro? É natural, porque todo o debate político no Brasil está polarizado com isso. Ou é do Lula, ou é de Bolsonaro. Então, ou é contra o Lula, ou é a favor do Lula. Esse seu raciocínio endossa a tua colocação também de que as eleições municipais este ano terão influência nacional. Mas como é que o PT planeja lidar com a resistência de candidatos locais que desejam se desvincular das pautas nacionais do partido? Bom, eu acho que esse é um esforço da oposição, da oposição a nós, né? Neto tentou fazer isso na eleição estadual e acho que ele passa essa semana, inclusive, falando muito disso, porque ele sabe o tamanho do Lula e de Jerônimo nas cidades da Bahia, sobretudo no interior, e ele tenta diminuir esse papel. Como ele não tem o apoio de Lula, como ele não tem o apoio de Jerônimo, aliás, como ele é do bloco do Eu Sozinho, é um grupo político isolado, ele tenta diminuir o papel de Lula e de Jerônimo porque sabe o potencial de Lula e Jerônimo. Ele sabe porque faz política há muitos anos, mas ele sabe porque ele também perdeu as eleições passadas e viu o poder, digamos assim, que o Lula e que Jerônimo têm nas cidades. Então ele tenta diminuir a nacionalização ou o tamanho, o papel que o debate nacional terá, porque ele tenta igualar os candidatos. Então ele diz assim: não importa de que grupo você é, o jogo está zerado, se você é de Lula, se você é de Jerônimo, isso não é importante. Importante são os perfis dos candidatos. Não é. Me parece uma tarefa inglória para ele. O Éden, algumas eleições atrás, quando chegava no período pré-eleitoral, os principais quadros do PT que pretendiam disputar a prefeitura, tinha um bordão que vários lideranças petistas usavam, que é: eu quero ela. Eu quero ela a prefeitura, ela a cidade de Salvador. O PT desistiu de Salvador? Não, de jeito nenhum. É que nós tivemos candidatura na eleição passada, da companheira Major Denise, e esse ano nós entendemos que não adiantava o PT ter uma candidatura por ser do PT, que uma candidatura do PT em si não seria uma vitória. Esse é o aprendizado da eleição passada? Das eleições passadas, 2016 e 2020. Qual é o aprendizado central, Ernesto? Nós precisamos sair juntos. A tática de pulverizar as candidaturas do governo, da base de Jacques Wagner, de Rui Costa, de Jerônimo Rodrigues, não surtiu o efeito que a gente precisava. Ao contrário, teve uma vitória de primeiro turno mais folgada para os nossos adversários. Vocês até insistiram muito nessa tese, né, da pulverização de candidatura. Tentamos duas vezes e não deu certo. Qual foi a última vez que a gente bateu na trave em Salvador? Quando a gente reuniu todo mundo em torno de Nelson Pellegrino. 11, 12, 13 partidos. Lembra? Ali bateu na trave contra ACM Neto. Então agora a tática eleitoral correta e acertada, a nosso ver, conduzida pelo governador Jerônimo, foi: vamos caminhar com o time todo junto. Aliás, é um esforço que a gente está tentando em todas as cidades. Lula ganhou de 51 a 49. Jerônimo ganhou de 52 a 48. Então, nós precisamos manter nossa base unida e ampliar a base de sustentação de Lula e de Jerônimo para reconstruir o Brasil e para manter a Bahia num processo mudancista. A gente não vai governar sozinho, o PT não tem o direito de se isolar. Nós somos o partido do presidente da República, nós somos o partido do governador do Estado e temos essa responsabilidade. A gente sabe que o PT é muito forte. Eu estou muito confiante que nós vamos mais do que dobrar o número de prefeituras na Bahia, mas nós queremos fazer isso participando das vitórias. Isso é o que justifica a candidatura de Geraldo Júnior à Prefeitura de Salvador ter conseguido o aval da Executiva Nacional do PT? Isso, porque ele reuniu mais apoios do que nós do PT tínhamos uma pré-candidatura, mas ele reuniu mais apoios do que nós do PT. Então nós aderimos a essa candidatura. Geraldo Júnior é alguém que foi vereador 3 vezes, 2 vezes presidente da Câmara, conhece Salvador, quer muito, nunca escondeu que queria ser candidato, que quer governar essa cidade, e a tática eleitoral da unificação é a correta. Se tivesse alguém do PT melhor posicionado, eu estaria aqui defendendo alguém do PT. Como eu defendo Zé Neto em Feira de Santana, Caetano em Camaçari, Valdenor em Conquista. Mas parte do PT ainda torce o nariz para essa candidatura? Isso é residual. É a mesma coisa assim, a esquerda não vai votar em Ângelo Coronel naquela eleição em 2018, que era Jacques Wagner candidato ao Senado e Coronel na outra. Coronel teve quase a mesma quantidade
de votos do que Wagner. Nós temos uma aliança que, Ernesto... Historicamente tem isso, a gente vai resistência escrever, com Otto... A gente vai escrever sobre isso. Essa aliança, PT e PSD, Jacques Wagner e Otto Alencar, cria um período de hegemonia política eleitoral na Bahia que será a pauta dos livros de história, ou pelo menos da sociologia política na Bahia. Nós vamos para 20, talvez 24 anos de um período de uma nova cultura política, com estabilidade e com grandes vitórias eleitorais. Coisas do alquimista Jacques Wagner, né? Isso, do bruxo. Eu gosto de chamar ele de timoneiro, de bruxo, de mago. Ele puxa minha orelha, ele não gosta, então eu chamo ele pelo nome, que é o maior político da história da Bahia nesse século. Você está prevendo que o PT pode mais que dobrar o número de prefeituras. O PT já chegou a fazer 93 prefeituras na eleição de 2008, né? Mas tinha também muito neopetista que ganhou a eleição. Que na primeira crise 30 foram embora. Vazou. Bom, hoje o partido tem 30 e... Elegemos 32, filiamos 16 ou 17, estamos com 48, 49 prefeitos. Então você está imaginando que vai fazer mais de 100. Eu estou imaginando que a gente vai eleger mais de 60. Mais de 60. Mas hoje nós vamos ter reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral. A gente ainda não tem uma meta cabalística, eu vou chamar assim. Como é que essa matemática fecha? Porque, veja só, aliados, né? Você está falando do PSD, o aliado com essa importância que você definiu. O PSD também já tem muita prefeitura. Mais de 100. Mais de 100. E acha que vai crescer um pouquinho, né? Eu não vou botar nessa conta o PP, que é essa coisa ainda indefinida. Não é da base. Entre lá e cá não é da base. Mas, de uma forma geral, é natural que na fase de pré-campanha todo mundo faça as suas projeções. Mas a gente precisaria ter um dobro ou triplo de municípios para todas essas previsões se confirmarem, né? No caso aí das candidaturas petistas, o que é que te leva a fazer essa previsão de que o resultado eleitoral vai ser assim tão favorável ao partido? Primeiro que nós esperamos crescer não vencendo de aliados. Nós esperamos vencer e ter mais prefeituras, conquistar mais municípios, ganhando da nossa oposição. Vencendo prefeitos e prefeitas que não estiveram com Lula, que não estão com Lula e que não têm compromisso de estar com Jerônimo na próxima eleição. Onde tiver um aliado melhor posicionado que o PT para disputar a eleição, com melhor competitividade, nós da direção estadual, esse presidente que vos fala, vai ser o primeiro a procurar o diretório ou o candidato para dizer vamos fazer o melhor acordo possível. Você está dizendo então que você pode discutir com o Valdenor que ele recue para apoiar a vereadora Lúcia Rocha em Conquista? Lá tem 2 turnos. Os dois estão muito bem. Se eu fosse a prefeita Sheila, ela que estaria preocupada, eu estaria preocupado, porque quem está caindo é ela. Valdenor e Lúcia continuam subindo. Isso em Conquista, né? Isso em Conquista. Mas eu tenho clareza, assim, de todas as pesquisas que eu tenho visto, chegou a hora do PT voltar. Está uma saudade muito grande do PT. Conquista perdeu papel, sempre teve um papel de destaque na Bahia e no Brasil, como gestão da saúde, como modelo de gestão. Vem perdendo isso ao longo das últimas gestões e há uma saudade de Conquista voltar a brilhar. E tenho certeza que Valdenor será prefeito. Feira de Santana é Zé Neto. É o Zé Novo contra o Zé Velho. Pentacampeão de derrota, não é? Com o Zé Velho. O Zé Velho, né? Os dois são Zé Velho, né? Todos os dois já estão. Feira não experimentou o PT. Feira não experimentou o Zé Neto. Né? Feira não experimentou o Zé Neto. Já experimentou o Zé Ronaldo, já experimentou o Colbert, já experimentou esse grupo e cansou. Nós precisamos resgatar a autoestima do povo de Feira de Santana e Feira de Santana precisa voltar a ter um desenvolvimento que olhe para o futuro e não para o passado. As soluções apresentadas pelo atual grupo de Colbert e Zé Ronaldo não são soluções para Feira de Santana. Feira não pode perder a parceria com Jerônimo e com a Bahia, não pode perder a parceria com o Lula e com o Brasil e voltar a ser a capital do interior do Nordeste. Então nós precisamos resgatar a autoestima de Feira de Santana e levar desenvolvimento real, prosperidade para Feira de Santana, mas só sobre os municípios. 2016 e 2020 foram eleições muito ruins para o PT e para a esquerda. Imagina, a Dilma golpeada, o auge do antipetismo, o presidente Lula preso, Lava Jato em alta, capas e capas de jornal, rios de tinta publicados contra o PT. Então 2016 e 2020 talvez tenha sido os piores anos das eleições municipais para nós. 2024, com a vitória do Lula, com a vitória de Jerônimo, com desbaratar, né, a farsa da Lava Jato, e a gente viveu um período de reconstrução do país, a nossa perspectiva é de crescimento. Então, tem muita prefeitura que nós vamos retomar, que a gente perdeu em 2016 ou 2020, e agora a perspectiva é da gente voltar a gerir aquele município, e tem muita candidatura nova, isso que me alegra, viu, Ernesto? Tem muito militante, dirigente, tem muito quadro político indo às ruas, indo às urnas para defender o PT e avançar a nossa política na Bahia.
Éden, você elogia a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, inclusive a compara favoravelmente às gestões de Jacques Wagner, de Rui Costa, mas em que a gestão de Jerônimo hoje diferencia dessas gestões anteriores e como é que isso impacta na população da Bahia? Eu penso que Jerônimo reúne as melhores qualidades de Wagner e as melhores qualidades de Rui. Ele tem a disposição da conversa, do diálogo, do convencimento que Jacques Wagner tem e nos ensinou, mas ele tem o mesmo compromisso de trabalho, workaholic, aquela coisa de meta, de perseguição, de obra, de entrega, de serviço que Rui Costa tem. Tanto é que ele está imprimindo um ritmo de governo mais correria do que Rui tinha, mas reabriu o processo de diálogo. E diálogo, Ernesto, não é só com os movimentos sociais, é o processo de conferência, de controle social, de participação social que ele reanimou, digamos assim, reavivou. Mas também com o empresariado, com quem quer investir na Bahia, com os chineses, com os europeus. Ele está agora na Europa buscando investimento para energia limpa na Bahia, para fotovoltaica, para energia, enfim, verde. Então, ele reúne essas duas melhores qualidades, Jefferson, e ele sendo muito sincero, e conta com a parceria de Lula. Coisa que Wagner contou com Lula e com Dilma, mas que Rui não contou. Rui enfrentou Michel Temer e Rui enfrentou Bolsonaro, porque Bolsonaro boicotava os governos do Nordeste, boicotava os governadores do Nordeste. Rui criou 20 policlínicas e o ex-presidente Bolsonaro não habilitou uma sequer no SUS. E a gente bancava tudo sozinho. Então, por ter esse ambiente de ter a parceria com Lula, de ter um governo arrumado como ele recebeu, com dinheiro em caixa como ele recebeu, que o governador Rui Costa deixou para ele, e por ter essa característica pessoal... Tem uma capacidade de endividamento que está irritando a oposição, né? A Semineto e Bruno Reda deram ultimatos. O deputado que apoiar, votar a favor de alguma autorização de empréstimo, não recebe dinheiro do fundo eleitoral, né? Aí tem outra diferença grande entre nós e eles, né? Lá é grupo político de chefe. A Semineto acha que pode dar um tapa na mesa e dizer aos deputados que tem que votar com a opinião dele, ou seja, não importa se é bom para a Bahia, não importa se fará o bem para a Bahia, tem que fazer oposição a Jerônimo e acabou porque ele está mandando. Aqui, Ernesto, de novo, tem uma diferença muito grande de cultura política. No nosso grupo não tem chefe, Jefferson, nós debatemos tudo. Neto, nesse sentido, é o velho e Jerônimo é o novo. Você acusa a Semineto de praticar uma política autoritária dentro eu li na imprensa. Do partido dele, mas... Eu não acuso a Semineto de nada, eu constato. Mas e para quem pensa que o PT age da mesma forma, Éden, como é que você assegura que o próprio estilo de liderança do PT, liderança interna, de gestão, seja de fato democrático, transparente, evitando práticas autoritárias? Aí nesse caso, a prática e a nossa história é a testemunha. Nós inauguramos um outro período na Bahia. Qual era o período anterior? Esse que a Semineto quer reviver. Em que tem um chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em que o chicote numa mão, o dinheiro na outra. E o que vale é a opinião do líder. E só há um líder. A Semineto não dá sombra nem encosto. Nós criamos uma outra cultura política. Conosco, cresceu o PT, cresceu. Mas cresceu o PSD. Cresceu o PDT enquanto esteve com a gente. Cresceu o PSB de elite enquanto esteve com a gente, desde que sempre esteve com a gente. Cresceu o PCdoB, agora o PV na federação. Só você olhar as bancadas federais, estaduais e o número de prefeituras, o PP, enquanto esteve com a gente, cresceu. Saiu, vai diminuir. Nós fazemos um jogo, Jefferson, verdadeiramente de ganha-ganha e de grupo. A construção da candidatura de Zé Neto, de Valdenor, de Caetano, de Geraldo, elas são debatidas no Conselho Político com os partidos políticos. E as nossas principais lideranças, o senador Otto, o senador Wagner, o ministro Rui, o governador Jerônimo, mas os partidos em pé de igualdade, todo mundo tem o direito de dar opinião, expressar sua opinião e a gente mediar. Do lado de lá, pelo que eu li na imprensa, que eu não estava na reunião da executiva do União Brasil, mas pelo que eu soube é que ele deu tapa na mesa e disse que quem não obedecer vai ficar sem dinheiro do fundo partidário, imagine. Você leu na imprensa, mas assinou embaixo, né? Isso é uma coisa... costumo confiar na imprensa baiana. Éden, sobre a popularidade de Lula, em quem você e as direções petistas apostam muito como cabo eleitoral. Mas o que as pesquisas de opinião, pelo menos, estão indicando agora é que o presidente tem dificuldade para sustentar a popularidade que ele já teve nos seus 2 primeiros mandatos. Claro, o contexto político completamente diferente, ele não tem termos de comparação. Não teremos mais aquela aprovação do Lula de 80%. Aliás, de ninguém. De ninguém. De 80%. Pelo menos nem tão cedo. Agora, você acha que mesmo assim, com essa dificuldade que o presidente está enfrentando, porque a economia não está desarrumada, isso não é reconhecido, o desemprego diminuiu drasticamente, a renda média subiu,
mas isso não é percebido ainda pelas pessoas a ponto de associarem esses pequenos avanços que houve um estrago muito grande, ao presidente ou ao seu governo. Que peso você acha que isso pode ter agora, por exemplo, aqui em Salvador, que a viabilidade geral depende muito também dessa capacidade de Lula influenciar e pedir votos para ele? Eu vou tentar lhe responder em duas partes. Primeiro, sobre essa coisa da aprovação e da taxa de aprovação do presidente. Nós, que eu digo o PT, o governo do presidente Lula, o governo Jerônimo, quem acompanha a política, jornalistas, articulistas, enfim, nós precisamos mudar o parâmetro. Não dá para comparar 2023 com 2003, quando o Lula chegou. Nós não teremos uma base parlamentar como a gente fazia há 20 anos atrás, agora. Mudou o jeito de fazer oposição, porque mudou a oposição. Não é mais a oposição do PSDB, da direita. É uma oposição radicalizada da extrema-direita, que não quer debater, Ernesto, insisto, no mérito nada, quer inviabilizar. Isso é uma coisa. Taxa de aprovação, com a tal da polarização que a gente falou, você ter 55, 60 de aprovação é um recorde, é muito. Porque você tem uma oposição cotidianamente mobilizada, é um moto contínuo, Ernesto. 35, 40, 50% da população ali motivada a ali fazer oposição em qualquer tema. Então, parece que a eleição não acaba. Abre as urnas, confere os votos e no outro dia a gente está de novo em disputa eterna. Acho que até um cansaço da sociedade com isso. Por isso, tanta gente não foi votar. Por isso, 30, 40 milhões de pessoas não foram votar, porque cansa. Cansa dessa disputa eterna. Então, isso é uma coisa. A segunda, então, precisa baixar o sarrafo sobre qual é a aprovação que o Lula vai ter. A segunda coisa é a seguinte, eu acho que tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Tudo que o Lula está reconstruindo na economia, e você deu os dados aí, ainda não se realizou no mercadinho, ainda não se realizou na geladeira de casa, ainda não se realizou na feira. A estabilidade econômica, a queda do dólar, a volta do crédito, ainda não está na ponta, digamos assim, no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora, mas há de chegar e quando chegar será reconhecido. Éden Valadares, presidente estadual do PT, muito obrigado. Mas passa rápido aqui, né? Mas o papo foi bom. Obrigado a você. Valeu, muito Volte obrigado. em breve, que aí a gente continua a conversa. Muito bem, obrigado Jefferson, obrigado Ernesto, obrigado Laís, obrigado à tarde, e que 2024 seja o ano de uma disputa política sadia, que o campo democrático, claro, vou trabalhar para que o PT ganhe, para que o nosso campo ganhe, mas que seja um ano sem mentiras, sem fake news, que a gente tenha eleições mais limpas, mais transparentes e mais tranquilas, sem violência por toda a Bahia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho. Obrigado. De fato, a gente espera conversar mais sim, porque ano eleitoral, tem muito chão pela frente. À disposição. A gente vai te convidar mais uma vez. Valeu, Éden, muito obrigado. 7h57 na Tarde FM.